Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro que um homem descobriu num campo. Todo entusiasmado, vendeu o que tinha para arranjar dinheiro suficiente a fim de comprar o campo e ficar com o tesouro. O reino dos céus é ainda como um negociante que procura pérolas de alta qualidade. Ao descobrir um bom negócio, uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía para a adquirir. Amém? Se assente em nome de Jesus. A gente sabendo e entendendo que somos uma igreja que sabe que Cristo é soberano, que existe algo muito superior para nós, tá? Tendo em vista que você já sabe que você faz parte do reino de Deus, que você está inserido num contexto de reino de Deus, tendo em vista que você sabe da soberania de Jesus, eu quero falar sobre a parábola onde Jesus conta a história de uma pessoa que achou algo muito valioso. Porque se você sabe que você está inserido dentro do reino de Deus, então sabe também que existem coisas superiores a serem alcançadas. Sabe também que Efésios capítulo 3, no versículo 20, se não me engano, fala que tudo aquilo que eu penso, imagino, Deus vai fazer coisas muito maiores. Então eu sei que você já sabe disso. E por isso que eu quero que você entenda que é possível, a partir dos próximos dias, a partir dos próximos meses, você alcançar tesouros que estão escondidos em Deus. Tem coisas que só estão escondidas em Deus. Tem coisas que você conquista no âmbito terreno. Tem coisas que você conquista na terra. Tem coisas que você conquista com o seu esforço. Tem coisas que você batalha. Mas existem coisas que só podem ser conquistadas no Senhor. Tem coisas que só podem ser conquistadas em um local, em um lugar. Porque foi isso que a parábola disse. A parábola diz que tinha um cara que descobriu um tesouro num campo. Quer dizer, ele achou um lugar. Ele achou um lugar, e esse lugar ele não achou por acaso, porque ele estava caminhando no lugar correto. Você nunca vai achar algo valioso estando no lugar errado. Sempre que você encontrar algo superior, quer dizer que você trilhou o caminho correto. Então esse cara, ele estava no caminho correto, e a consequência de andar no caminho correto é alcançar um lugar onde tesouros estão escondidos. Então todo esse processo, nos últimos 2 anos, principalmente aqui nessa casa, nós estávamos tentando trilhar um caminho, nós estávamos apresentando um caminho, nós estávamos como João Batista, preparando um caminho para que um dia possamos encontrar um lugar onde tesouros estão escondidos. Deixa eu te falar, é chegado o momento da gente pegar esses tesouros e tomar posse deles. Só que deixa eu te falar, nesse lugar onde você chegou, esse campo, né, esse ambiente que você chegou, existe um tesouro. Só que às vezes acontece que você chega lá e você não tem condição de possuir. Então existem alguns caminhos. Você não pode só chegar e falar, achei, é meu. Além de trilhar o caminho, além de chegar no ambiente certo, além de achar os tesouros, agora você precisa pagar um preço para ter os tesouros. Então esse cara pegou, muito entusiasmado, a Bíblia fala. Ele falou assim, cara, tem um lugar ali, tem algo sobrenatural. Eu vi algo sobrenatural, eu enxerguei algo sobrenatural. Eu vi coisas que eu nunca pensei que poderiam existir. Deus me ministrou algo em mim que eu achei que nunca poderia existir. E esse lugar está acessível, mas esse lugar vai nos cobrar um preço. E esse cara falou assim, não tem como. Tudo que eu tenho, eu vou vender para que eu possa conquistar esse tesouro. Eu não sei o que você já viveu na sua vida, eu não sei o que o Senhor já fez na sua vida, as conquistas que você teve. Mas o Senhor está abrindo para nós portas que ninguém pode fechar. Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. E
essa porta está aberta e agora nós vamos chegar e entrar. A única coisa que o Senhor vai nos pedir é o seguinte: olha isso, Espírito, vende tudo para adquirir o quê? O campo, não o tesouro. Esse cara não vendeu tudo para ter o tesouro, ele vendeu tudo para ter o campo. Por quê? Porque se você compra o campo e achou um tesouro, você pode ter certeza que nesse campo tem mais. Então a ideia não é ter só o recurso que pode me sustentar durante um mês, durante um ano, durante 10 anos, não. Eu adquiro o campo, eu pago um preço para estar nesse campo, porque eu sei que durante toda a minha caminhada o Senhor será a minha resposta. Porque se eu vou e pego só o tesouro e pá, levo embora, supriu a minha necessidade, amanhã eu tenho que voltar de novo. E aí quer dizer, não. O que o Senhor está dizendo para nós é o seguinte: filho, filha, permaneça no campo, porque aqui o sustento está garantido. Permaneça nesse ambiente, porque nesse ambiente o sustento está garantido. Não saia daqui. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o sacrifício que eu fiz, você não sabe o preço que eu paguei. Não, eu não sei, mas eu sei que você, entusiasmado, foi lá, arranjou dinheiro para conquistar esse lugar. Eu não estou falando de dinheiro físico, eu estou falando da sua vida. Porque se irmãos fosse falar só de dinheiro era fácil. Aquilo que você acha que é valioso, porque pedras preciosas, dinheiro, ouro, prata, isso para nós é valioso na terra, mas na Nova Jerusalém vai ser chão para me pisar. Então não estou falando só de dinheiro, porque quando a gente fala de dinheiro fica parecendo que existe um preço. Não tem preço. Nós estamos falando de valor, e valor fala de vida. Valor fala de vida. É muito bom, irmãos, dar 10% do dízimo, mas é muito melhor falar: Senhor, 100% é do Senhor, faz o que o Senhor quiser. Se hoje o Senhor quiser me pedir 30%, falar: Daniel, eu preciso que você entregue 30% e não 10%, porque eu preciso fazer isso, isso e isso. Eu sei que no campo que eu paguei um preço para comprar e possuir, eu sei que não vai me fazer falta. Então entenda que nesse lugar onde os tesouros estão escondidos, porque não é qualquer um que acessa, tá? Quem acessa? Só quem encontrou e depois pagou um preço para possuir. São duas coisas: encontrar, depois pagar preço por ele. Isso custa. Isso custa. É por isso que quando o jovem rico chega para Jesus e fala assim: ah, mestre, deixa eu te falar, posso ir contigo na caminhada? Aí Jesus fala para ele assim: cara, você faz isso, isso, aquilo, outro, eu faço. Cumpre os mandamentos, cumpro. Você ora, oro. Jejum, jejum. A Bíblia fala que Jesus amou aquele cara. Ele falou assim: cara do céu, eu acho que eu não achei ninguém igual esse cara aqui. Ainda tem dinheiro. Ontem eu estava ministrando em Uberlândia, num retiro de uma igreja, e eu falei essa frase e vou falar para você repeti-la. Fala para o irmão do seu lado assim: ó, te falta uma coisa. Porque só encontrar Jesus, só encontrar o campo, não resolve. Só encontrar o campo não resolve. Você precisa agora pagar um preço. E Jesus vira para ele e fala assim: cara, vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e depois me segue. A Bíblia fala que aquele cara saiu de lá triste, porque possuía muitas propriedades. Aquele cara, ele estava olhando só para as coisas terrenas. Ele encontrou o campo, mas ele não quis pagar o preço pelo campo. Sabe qual que é o preço pelo campo? Quando a parábola conta que vendeu tudo, está representando não só tudo que ele tem, mas tudo que ele é.
Então o que Jesus quer é que você agora abra mão de tudo que você é, para que você acesse tudo que Ele tem. Eu tenho um carro, eu tenho uma empresa, mas Jesus tem para mim as nações. Você tem um emprego, você tem uma boa estabilidade, mas Jesus quer para você a cidade. Está vendo que às vezes nós pensamos um pouquinho diferente de Deus? Os nossos pensamentos não são como os pensamentos do Senhor. A Bíblia fala, né? Ele fala: eu aqui sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês. E não é pensamento de mal, mas é pensamento de paz, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Eu gosto dessa versão, futuro e esperança. Por quê? Porque futuro está falando que tem algo para mim reservado, e esperança está falando que eu vou perseverar até chegar no que está reservado. Eu tinha mais de 2 meses que eu não pregava, estava com saudade, pastor. Obrigado. Eu tirei um tempo sabático. Queria que você abrisse sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. Antes de eu ler o versículo 12, eu queria que você entendesse que do versículo 1 ao versículo 11, depois você pode ler na sua casa, está falando de um contexto de um suprimento terreno, tá? Então você vai ver que do 1 ao 11, Deus está falando de coisas que Ele vai suprir de forma terrena para você. Rebanho, fruto, isso, aquilo, outro. Ele está falando assim das necessidades básicas que nós temos diariamente, tá? Mas por que eu não vou ler essa passagem? Porque eu quero ir direto ao ponto. E no versículo 12, ele está falando de algo superior a isso. Porque a maioria de nós às vezes estamos supridos com as necessidades básicas. Estamos trabalhando, estamos pagando as nossas contas. Só que eu quero te mostrar que Jesus tem algo superior para nós. E no versículo 12 ele fala assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro. O quê? O céu. Então qual que é o bom tesouro de Deus? O céu. Para dar chuva à terra no seu tempo. Então existe um tempo, não é a hora que a gente quer. E para abençoar toda a obra das suas mãos. Então quer dizer, o Senhor vai derramar o bom tesouro, que é o céu, vai derramar chuva, que vai ser no tempo certo, mas ainda assim vai vir da obra de quê? Das minhas mãos. E você emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Então, do versículo 1 ao versículo 11, as bênçãos condicionadas ao ouvir, né, o cumprimento dos mandamentos de Deus, isso é para que as necessidades terrenas sejam supridas. E o que é o bom tesouro? O céu. Repita comigo: o bom tesouro é o céu. Agora pergunta para o irmão do seu lado: o que é o céu? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, versículo 1. Isaías 66, 1. Assim diz o Senhor: o céu, o que é o céu? É o meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Então o que é o céu? Diga: o trono. Repita comigo: o céu é o trono. Dessa forma, o bom tesouro de Deus, ele é o trono de Deus. E o trono de Deus representa o que? Governo. Então se você olhar aqui, Johnny, pode colocar aí para mim, para a gente não perder o raciocínio. O céu é o trono de Deus. Então nós encontramos os tesouros. E os tesouros são o que? O próximo, o céu. E o céu é o que? O trono. Amém? E o trono é o que?
o governo. Então eu encontrei um ambiente que nesse lugar existe um tesouro. O tesouro, o bom tesouro de Deus é o céu, e o céu é o trono de Deus, e o trono de Deus é o governo de Deus sobre nós. Então, por mais que eu ache que o tesouro que eu vou encontrar em Deus é algo material e financeiro, ele é algo superior. Ele é o governo de Deus sobre nós, é a opinião de Deus sobre nós. A opinião de Deus sobre nós, isso é tesouro. O governo, o guia sobre mim, onde Ele me move, onde Ele me coloca, o que Ele quer que eu faça, qual a resposta que Ele quer que eu seja. Sabe, irmãos, nós estamos com a nossa mente atrofiada, nós não entendemos ainda a importância que nós temos, a grandeza que nós somos, porque Deus nos tirou do monturo e nos fez assentar entre os príncipes. Você é um conquistador, você é um vencedor, você é um sacerdote, você é um rei. A Bíblia fala que o Senhor nos fez agora reis e sacerdotes. Por quê? Porque nós estamos debaixo de um governo que é o governo soberano, e por conta disso eu tenho que governar sobre todas as coisas. Independente se eu estiver no deserto, independente das situações, você sabe quem você é. Você sabe que você é vencedor. Não, você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Por quê? Porque no lugar que eu encontrei esse bom tesouro, existe um governo sobre mim. E governo, reis, sacerdotes, eles não pedem permissões, eles assumem o que é deles de direito. Um rei, ele não pede permissão para tomar posse da terra, ele vai lá, guerreia e conquista ela. Ah, mas a vida está uma desgraça, a vida está ruim. Ah, Jesus, mas eu sou um rei, eu sou um sacerdote. Eu vou pegar a minha espada e eu vou guerrear, e eu vou conquistar essa terra. Eu vou vender tudo que eu tenho, porque lá tem um bom tesouro. As bênçãos do versículo 1 ao versículo 11 são boas, irmãos. Mas imagina ter o tesouro de Deus. É muito bom você ter bênçãos, ter dinheiro, ter recursos. Mas imagina ter os bons tesouros do Senhor. Sabe, é o cara que olha para dentro da geladeira dele, está vazia. Ele olha e fala assim: cara do céu, minha geladeira está vazia. Mas aí ele lembra: não, eu sou rei e sacerdote. Eu já fui moço, já fui velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. E nem a descendência. É a pessoa que olha e fala assim: eu estou perdendo a minha família, eu estou perdendo os meus filhos. Mas você sabe que você é rei e sacerdote. Você declara: os meus filhos são herança do Senhor. Os seus filhos são herança do Senhor. Cristo é tudo que Deus pode dar. Jesus é Cristo. Cristo. A beleza revelada do Pai, Cristo, Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 19 fala assim, ó: não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Tudo aquilo que você pode conquistar aqui na terra nunca vai se comparar àquilo que Deus pode te entregar. Então é difícil às vezes a gente assumir esse posicionamento, porque ele não é visível, ele não é palpável.
para que você assuma esse ambiente e tome posse desse tesouro, você precisa de uma coisa, uma palavrinha curta, que chama fé. Você precisa acreditar. Estava falando com o Douglas, com o meu discípulo, esses últimos dias. Ele me perguntou, pastor, porque eu falei para ele, ele me perguntou assim, tá, mas como é que você vive por fé? Porque eu falei para ele que eu vivo por fé. Aí eu falei para ele assim, ele me perguntou, e como é que vive por fé? Aí eu não respondi, eu só mandei o versículo. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas esperam. A fé é, o que ela é? Repita comigo, a fé é certeza. Então a fé é o quê? Se não tiver certeza, tem fé? Algumas versões vai trazer o firme fundamento. Tem que ter certeza. Se você não tiver certeza, você não vai nem chegar perto do bom tesouro. Não, pastor, eu tenho certeza. É convicção mesmo, assim, ó, cabeça dura. Cabeça dura. Quando a Lana estava internada, irmãos, todo mundo batia nas minhas costas e falava assim, não, pastor, fica tranquilo, a vontade de Deus vai ser soberana. Mas eles batiam nas minhas costas, tipo assim, tentando me acalentar, e eu entendia, porque a notícia era só de mal a pior. E até o dia que ela foi entubada, ninguém tinha sobrevivido no estado que ela passou. E eu batia de volta e falava assim, não, mas pode ficar tranquilo, eu acredito no meu pai. Então eu tinha certeza, não era meia certeza, eu tinha certeza que Deus ia livrar ela da morte. Inclusive o dia que os médicos chamaram para despedir da família, eu falei assim, não, eu não vou entrar lá não. Não, mas você tem que entrar. Eu falei, não, eu não vou entrar, pode entrar. Aí entrou meus cunhados, entrou minha mãe, e eu fiquei lá na praça. Por quê? Porque eu tinha certeza. Então a fé é certeza. A fé não titubeia, a fé não balança. A fé, ela é um firme fundamento. E o que me faz, pelo menos, ter algo palpável aos meus olhos? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Hoje é Bíblia, viu? Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha aqui, ó, nós vamos ler isso aqui agora. Nós vamos ler junto. Vamos ler junto. Pode pôr na NVT para mim, Johnny, por favor. Capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nos domínios celestiais. Então o bom tesouro, ele não está em algo visível, mas ele tem uma confirmação, ele tem uma autorização. A Bíblia me dá uma autorização, e ela me fala onde que eu vou conquistar. Como que eu vou conquistar? Primeiro adorando a Deus. Todo louvor seja ao Senhor. Ah, pastor, todo deserto, adoração. Ah, estou passando dificuldade, adoração. Ah, estou com problema, adoração. Porque o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou, mas eu não estou vendo, mas é fé. Já nos abençoou em Cristo com, fala assim, ó, todas. Todas é todas. Não é 80%. São todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nos domínios celestiais. Então você quer conquistar algo que você nunca conquistou? Não busque aqui, não busque em algo visível, busque nos domínios celestiais. Ah, pastor, toda quarta-feira tem que jejuar. Oxi. Você quer ficar só com as bênçãos de Deuteronômio 28, do 1 ao 11? Não precisa jejuar, fica beleza. Ah, pastor, vim toda terça orar com o pastor Mauro aqui. Pastor Mauro, todo dia que ele dá uma palavra profética. Não
tem problema, fica só com as bênçãos do 1 ao 11. Ah, mas eu quero assumir coisas escondidas em Deus. Então busque ela nos lugares invisíveis, nas regiões celestiais. Para isso você precisa fazer o quê? Vender. Custa caro, paga preço. Pastor, mas eu tenho que abandonar esse pecado mesmo? Quer conquistar as coisas sobrenaturais nas regiões celestiais? Tem que abandonar o pecado. Pastor, tem que jejuar mesmo? Tem que jejuar mesmo. Pastor, tem que orar todo dia. Pastor, porque o pastor Wesley, ele é um anjo, gente. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele falou assim: o dia que você tiver de jejum, você tem que orar pelo menos 10 minutos. 10 minutos, irmão, você está doido? Se você ler a Bíblia 10 minutos, você não vai nem para o céu, você vai para o inferno. 10 minutos lendo Bíblia no dia que você está jejuando. Fora do jejum você tem que ler a Bíblia, irmãos, pelo menos umas meia hora, 1 hora por dia. Porque no celular você fica mais do que isso. 10 minutos, o pastor é um santo homem de Deus. Eu já não sou tanto assim, eu sou bem ruim mesmo. E eu estou falando para você, 10 minutos não vai fazer diferença nenhuma para você. Está de jejum? Então seja intencional. Eu levanto 6 horas da manhã para ir para o trabalho. Então levanta 5, moço. Porque quer conquistar as coisas celestiais, mas não quer pagar o preço e vender para comprar o campo. Não vai conquistar, esquece. Não vai conquistar. E vou voltar no começo aqui. Não estou falando com quem está lá fora e não conhece o Senhor. Estou falando com você. Entrou para dentro do reino de Deus, irmãos. A regra é clara, como diz Arnaldo César Coelho. Tem que pagar o preço. Se não, falei isso para o Douglas ontem. Ele foi comigo lá em Uberlândia lá. Falei para ele: irmão, a história com a gente é diferente. Mas o ímpio está prosperando e não conhece. Esquece o ímpio, moço. Provérbios fala: não deseja a prosperidade do ímpio. Esquece o ímpio. Nós estamos falando de nós, reino de Deus, aqui vamos fechar a casinha. Nós. Sobre nós existe uma herança, existe uma sentença. Existem coisas a serem feitas e preços a serem pagos. Mas não me contaram isso no começo. Agora já era, moço. Agora você já aceitou a proposta. Assinou o contrato, já foi. Por quê? Porque quando eu entro nesse lugar, quando eu acesso esses lugares, é como Ezequiel 47. Começa devagar, começa dando para movimentar, mas no final das contas, ele tem que pegar na sua mão e te conduzir para a beira de novo. Porque ele é que te governa. Ou você acha que Paulo falava assim: não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim, só porque ele era um cara que escrevia cartas e pregava? Não. Era o cara que foi para a prisão sem querer ir para a prisão. E ele falava assim: cara, fazer o quê? Eu não vivo mais. Paulo, mas você está preso, você está levando a palavra. Nossa, não era para você viver assim. Porque as pessoas olham para você e falam assim: cara, mas como que ele está passando por esse sofrimento tão grande? É só você responder para ela: tudo aquilo que você olha aqui na terra é superficial. É porque eu estou esperando algo superior. Algo que ninguém pode medir ou pôr preço. É por isso que você está achando que eu estou em crise. Mas eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Rapaz, passando essa dificuldade que está passando, está rindo. Está vindo na igreja, está indo no discipulado, está vindo na oração, está firme. Moço, irmãos, vou ser sincero, tem irmãos aqui na igreja, eu fico com vergonha. Porque passa cada luta e está permanecendo firme. Parabéns. Porque teve época da minha vida que eu não consegui ficar firme assim. Eu reclamava, eu murmurava. Até o dia que eu entendi que eu estava vivendo por mim. Esse governo de Deus, ele nos mostra através de João Batista algo muito glorioso, mas em Jesus é revelado algo tremendo. Porque entenda que eu achei, trilhei o caminho, encontrei o tesouro que é o céu
que é o trono de Deus e o governo dele sobre mim. Então, se eu tenho uma coroa sobre mim, se eu governo sobre todas as coisas, sobre todas as situações, porque esse é o bom tesouro é o governo. Repita comigo: o bom tesouro é o governo. Então, se eu governo, se eu reino, então eu preciso entender que eu sou esse ambiente. Olha só, você procurou a vida inteira algo em Deus e ela sempre esteve em você. Lucas capítulo 17, versículo 20. Você procurou a vida inteira. Você rodou a vida inteira. Aí sabe o que Jesus fala? Lucas 17, 20. Olha o que ele fala. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Reino é governo, amém? Então reino é governo. Quando que vai vir esse governo? Respondeu Jesus: o reino de Deus não vem com aparência. Efésios fala de quê? Coisas invisíveis, regiões celestiais. Então Jesus fala assim: não, esse governo, ele não vem com coisas palpáveis, visíveis, não vem com aparência exterior. Versículo 21. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de você. Pronto. Onde que está o campo? Onde que está o campo? Dentro de você. Onde que está o reino? Dentro de você. Automaticamente, onde está o tesouro? Dentro de você. O reino de Deus dentro de nós. Você procurou, mas estava dentro de você. Se estava dentro de você e não estava sendo manifestado, o que precisa ser? Manifestado. Precisa ser manifestado. E ele só pode ser manifestado quando existe algo que acende dentro de você. Mas se eu sigo todos os passos, todas as trilhas, automaticamente o Senhor faz acontecer o que era impossível. Lembra que nós lemos em Deuteronômio capítulo 28, versículo 12, que tem os processos, mas o final de tudo é obra de quem? Minhas mãos. Lembra? Vamos lá, ó. Vamos relembrar aqui, para a gente não perder. Eu já estou encerrando. O Senhor te abrirá o bom tesouro do céu para dar a chuva à sua terra. Chuva onde? Na sua terra, no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Então você vai ter que trabalhar para fazer isso acontecer. Você precisa gerar um preço para que isso aconteça, mas já está dentro de você. Então essa parte que fala assim, para dar chuva à tua terra no teu tempo. Para dar chuva à tua terra no teu tempo. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, nós podemos ilustrar que as bênçãos vêm do trono, amém? Mas o alvo sempre é a terra. Pastor, mas está dentro de mim. É invisível, mas o resultado depois disso é externo. Então eu conquistei as coisas celestiais, conquistei tudo lá nas regiões celestiais. Agora já é hora de ser manifesto na terra. Pastor, tem uma causa que está presa na justiça, está improvável de ser, conquista lá, que logo aqui fora ela é manifestada. Pastor, eu estou com um problema no meu casamento, não consigo resolver. Conquista lá, porque logo ela é feita aqui fora. Pastor, estou com um problema, não consigo um emprego, minha empresa está ruim. Conquista lá em cima, conquista nas regiões celestiais, dentro de você, que logo aqui fora acontece.
Por quê? Porque Ele vai abençoar, Ele vai dar chuva à sua terra no seu tempo. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Em Lucas capítulo 8 nós vamos ler sobre a partir do versículo 4, a parábola do semeador. Quem já leu? A parábola do semeador. E lá você vai ver vários tipos de terra, mas eu não quero falar sobre outras terras, eu quero falar especificamente da boa terra, porque eu já sei, eu quero entender, como eu disse no começo, que nós já estamos aqui e encontramos o bom tesouro. Amém? Então você não é mais terra com espinho, você não é mais pedregulho, você é boa terra. Diga comigo, eu sou boa terra. Então o que ele está falando? Ele está falando assim, ó, que versículo 8, Lucas 8, 8. E a outra caiu em boa terra. Ainda as outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então plantou uma semente e nasceu 100. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então o que acontece? Existe a boa terra, e nós lemos lá em Deuteronômio 28, não é? Que ele vai derramar chuva aonde? Na terra. Então, para dar chuva à sua terra. Por quê? Porque durante muito tempo você plantou sementes. Durante muito tempo o semeador jogou semente. Muito tempo você investiu e não viu o resultado. Durante muito tempo você pagou um preço e falou: pastor, eu estou quase desistindo. Mas deixa eu te falar, é tempo do Senhor derramar sobre nós uma chuva. A Bíblia fala que nós cuidamos da terra, plantamos, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Tudo aquilo que você já plantou até hoje, a chuva que Deus vai derramar vai começar a brotar, e a semente vai começar a nascer. Tudo aquilo que você já pagou um preço, que você já dedicou, esse é o tempo, porque a chuva do Senhor vai fazer com que essa semente brote e nasça. Pastor, plantei uma semente, vai nascer 100 frutos. Nossa, cara, imagina, pastor, eu já ofertei tanto, eu já semeei tanto, eu já primiciei tanto na vida das pessoas. Ah, meu irmão, você plantou muita semente, espera que nos próximos dias, nos próximos anos, você não vai conseguir colocar mais nada no celeiro, vai ter que parar de colher. Você vai ter que parar de colher. Vai fazer igual Moisés. Moisés falou assim para o povo: para de trazer dinheiro, para de trazer oferta, porque não cabe mais. Fica tranquilo, dá para a gente fazer a escola, dá para a gente salvar a cidade, dá para a gente cuidar das crianças. Não precisa trazer mais dinheiro, investe em outro lugar, porque aqui não precisa mais. Ah, Jesus, meu Deus do céu. Jesus, cuidei de tantas pessoas, Jesus, paguei o preço por aquela pessoa e ela não deu valor. Paguei um preço, orei por ela, paguei um preço, cuidei dela. Fica tranquilo, porque essa pessoa vai dar 100 vezes mais. Em uma plantação, o que mais é esperado é a chuva. O cara planta ali a soja, o cara fica torcendo para chover, porque se não chover, perde tudo.
faz os cálculos, ele projeta, não sei o que, mas tudo esperando que o Senhor derrame chuva. Depois de todo sacrifício de trabalho, o crescimento daquilo que foi plantado é uma vitória. O alvo de Deus é que essa terra, você é a terra, possa receber aquilo que vem do tesouro, do trono dele, para que o nosso crescimento seja visível. As conquistas são invisíveis, mas aquilo que ele mostra para as outras pessoas são visíveis. As pessoas olham para nós e falam assim: nossa, está passando por dificuldade, está isso, mas está perseverando. Em breve elas vão olhar e falar assim: olha como essa pessoa foi abençoada. Porque esse é o processo. A semente, enquanto ela está debaixo da terra, ela não é vista, mas algo está acontecendo escondido dos olhos humanos. Mas logo que vem a chuva, isso vai nascer, isso vai crescer, isso vira uma árvore e alimenta todo mundo que está perto da árvore. Salmos capítulo 65 versículo 9 fala: tu visitas a terra e as rega, tu a enriqueces grandemente, os ribeiros de Deus são abundantes de água, proveis os cereais, porque para isso preparar a terra, regando-lhe os sucos e desmanchando os torrões, tu as amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. E por fim, Deuteronômio capítulo 28, a parte final fala assim: para abençoar toda a obra das suas mãos, emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Você vai prosperar tanto, você vai conquistar tanto em Deus, porque esses lugares escondidos, irmãos, é certeza de resposta, que as outras pessoas vão ser abençoadas por você. E agora, faz assim com a mão direita assim, ó. Vou te entregar uma chave assim, agora fecha aí. Pronto. Isaías 45. E aí nós vamos para o final. Se coloque de pé enquanto nós vamos ler. Isaías 45. Para dar chuva à tua terra, seu tempo. Mas eu estou aleluiado. Ainda bem que eu vou embora. Jogar bomba e vaza. Se vira. Isaías 45, versículo 2. Isso é uma palavra para você. É uma palavra para mim. É uma palavra para essa casa. Assim diz o Senhor: irei à sua frente. Irei à sua frente, se lhe tornarei planos os montes, quebrarei os portões de bronze e destruirei as trancas de ferro. Versículo 3: e lhes darei tesouros escondidos na escuridão, sim, riquezas secretas. Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo nome. Tesouros escondidos, riquezas encobertas. Deus vai endireitar todos os caminhos, irmãos, porque esse é o princípio: endireitar o caminho. Tem coisas a serem corrigidas, que você sabe que precisam ser corrigidas, mas Ele vai à frente, Ele vai te dar essa direção. Eu não preciso te falar para você, você já sabe. Eu estou falando assim, na sua cabeça sabe assim: pastor, eu sei o que eu preciso corrigir. Porque Ele vai endireitar o caminho. E depois que Ele endireitar o caminho, Ele vai apresentar para você coisas que você nunca viu. A solução que você está buscando não está aqui na terra. A solução que você está buscando não está aqui na terra. Quando Davi fala assim, ó: elevo os meus olhos para os montes. E ele fala assim, ó: de onde me virá o socorro? Presta bem atenção, ele faz assim, ó: imagina Davi passando por dificuldades, problemas e desafios. Aí ele olha para o monte e fala assim, ó:
eleva os meus olhos para os montes. Por que os montes? Os montes era a representação mais alta de imponência na terra. Imagine o Monte Ararat, monte, pá, alto, alto. Aí ele fala, eleva os meus olhos para os montes. Aí ele pergunta, de onde me virá o socorro? Ele, na cabeça dele, estava pensando assim, será que aquilo que é excelso, sublime na visão terrena pode me socorrer? Aí ele cai em si e fala assim, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu posso buscar o socorro nos montes, mas eu posso buscar o socorro no dono do monte. É muito melhor. É bom ter o monte, mas é muito melhor ter o dono do monte. Por quê? Porque o trono, o céu é o trono do Senhor, e a terra é o estrado dos seus pés. Ele pisa, ele conquista. Não é pé de pisar, é amassar e humilhar, não. Ele está falando de pé de conquista. Os pés do Senhor são a conquista dele. Então ele pega e pisa na terra e fala, é meu. Por isso que ele fala assim, ó, nossa, cara, é isso. Ele fala assim, ó, onde você pisar a planta dos seus pés, eu te darei. Ele está só falando assim, ó, faz o que eu faço. Governa, senta no trono e pisa na terra. Isso é lindo, né? Só senta, governa e pisa na terra. Porque se você pisar, eu vou te entregar. Feche seus olhos. Você já deve ter buscado coisas e resoluções em muitos lugares. Você provavelmente passou 12 anos da sua vida com hemorragia, assim como aquela mulher hemorrágica. Mas uma hora ela encontrou o campo e ela falou só, vou tocar no campo. Mas para ela chegar de onde ela estava até tocar no campo, ela precisou pagar um preço. O preço da vergonha, o preço da humilhação, o esforço físico, porque estava doente. Para ser curado e tocar no campo vai ser doloroso às vezes, mas a hora que você encostar no dono da bênção, meu Deus do céu, o governo vem.